Meu Deus do céu. Gente, a política, ela realmente é uma caixa de surpresas, né? Uma caixa muito grande, a caixa de Pandora, onde você não sabe o que pode sair. E dessa vez, com certeza, a coisa não vai dar muito bem, gente. Um ministro do STF assumiu que o STF está tomando medidas que interferem em outros poderes. Um ministro do STF falou isso, gente, para vocês terem noção. E agora, a Câmara dos Deputados, tá? Junto com o Senado, o Congresso inteiro tá querendo colocar mais um ministro, além do nome de Alexandre de Moraes, para a lista de um provável impeachment. Gente, que loucura! Literalmente, o Bolsonaro, nesse momento, eu acho que ele tá rindo na casa dele. Esse momento, o Bolsonaro tá falando, gente, olha, as coisas têm chance de mudar aqui no Brasil. E olha, não é só isso não, gente. Dessa vez deu ruim para a esquerda por completo. A Janja tá sendo investigada, né, por suas viagens. Inclusive fez uma viagem esses dias para trás para ir no ginecologista, tá? Dentro de Brasília, com o seu carrinho que ela comprou com seu dinheiro. Não, queridos. Ela foi com o avião da FAB, pago pelo meu dinheiro, pelo seu dinheiro, em São Paulo, visitar o ginecologista, né? Com coisa que isso aí é assim, é situação para se usar um avião da FAB. E a gente tem que falar sobre tudo isso hoje. Inclusive uma fala do filho do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, que diz que tem chances para que Bolsonaro em 2026 esteja pronto, apto para ser um candidato. E a gente também vai falar sobre isso nesse vídeo. Então já ajuda a gente, né? Já deixa o seu like, já compartilha, já se inscreva, que eu venho aqui todo santo dia trazer informações para vocês, né? Então dá uma ajuda pra gente se inscrevendo aqui no canal, beleza? Então bora lá pra gente falar sobre a primeira matéria, beleza? Você já se inscreveu? Já deixou o like? Vamos lá então. Pessoal, vocês conhecem, né, o Jeff Chiquini. Eu acho que eu trago sempre vídeo dele aqui, porque ele realmente é uma pessoa muito assim, excepcional quando a gente olha em análise das normas jurídicas e principalmente os casos, as atrocidades que a gente vem vendo que o nosso governo, né, o governo que a gente não escolheu porque eu não votei no Lula, né, mas que o governo brasileiro vem fazendo ultimamente. E olha só, gente, o que está acontecendo. Gente, a AGU está defendendo a Janja, que não poderia. A Janja não tem cargo político. A Janja é apenas a esposa do Lula. O Lula, se ele quiser, ele pode trocar ela assim, num estalar de dedos. Ou seja, ela não pertence ao governo. Mas olha a atrocidade, né? E o nível que o Brasil tá chegando se comparando a ditaduras, né? Porque isso aqui é o tipo de coisa que acontece na Nicarágua. Isso aqui é o tipo de coisa que acontece em Cuba. Não era para acontecer num país que considera uma democracia. Mas olha só. Vou colocar para vocês o vídeo aqui. Quem lembra da ação que eu e o vereador Guilherme Kilter fizemos contra a Janja? Sabe quem vai defender a Janja nesse processo? Você. Sim, a AGU, com o seu dinheiro, saiu em defesa da Janja. Vejam essa aberração jurídica. Ação popular número tal, autores Guilherme Kilter e Jeffrey Chiquini contra réus União e Rosângela. A União Federal, e a Janja, todos representados pela advogada da União signatária. A AGU, com o dinheiro do povo, vai defender a Janja em uma ação que ela está sendo processada por gastar indevidamente o dinheiro público. Então a Janja é processada pelo povo por gastar dinheiro público sem ser agente pública. Sim. E será defendida com dinheiro público sem ser
agente pública. Sem ser agente pública e gastando para fins que não são públicas. O que você tem a ver com o ginecologista da Janja? Me explica. Nada, gente. A gente não tem nada a ver com isso. Isso aí é problema pessoal dela, não tem nada a ver com isso. Agora, gastar o dinheiro nosso, que a gente paga a FAB, para ir em um ginecologista em outro estado, aí já é demais, né? Em um processo que o povo quer que ela ressarça o dinheiro público vai ser utilizado indevidamente de novo para defendê-la. Tá vendo a lógica? Que lógica que tem? Tá sendo cobrado pelos gastos de dinheiro público e usa o dinheiro público para defendê-la. Olha o nível que a gente tá chegando. Mas que escárnio isso daqui! E qual a justificativa que a AGU deu para sustentar isso daqui? Porque a AGU, a Advocacia Geral da União, defende a União, defende os interesses da União. A Janja, mais conhecida como esbanja, porque é isso que ela faz todos os dias, esbanja com o dinheiro público, não é agente público. Ela não exerce nenhum cargo ou função pública. Como ser defendida? Pelo Estado, pela AGU. Sequer a Defensoria Pública poderia defender a Janja, porque ela tem bastante para contratar um advogado particular. Vejam isso, a AGU fez um tópico específico para justificar por que vai defender a Janja. Ó, da representação da ré Rosângela Lula da Silva pela Advocacia Geral da União, na condição de cônjuge do presidente, ou seja... Que isso? Na condição de cônjuge do presidente? Vocês estão loucos, gente? Vocês estão loucos? Desculpa, vocês estão comparando a Janja como se ela fosse a vice-presidente do país. Vocês estão de sacanagem. Na condição de mulher do presidente, não de agente público. Em primeiro lugar, esclareça-se que a representação judicial da ré, na sua qualidade sui generis, ou seja, qualidade nenhuma, né, está sendo feita pela AGU nos termos, todos esses artigos aqui que eles citam, não assegura, não garante a defesa da Janja, tá? Tudo para inglês ver, jogaram uns artigos ali, mas se você vai ler os artigos, nada disso sustenta essa defesa da Janja com dinheiro público. Para que a AGU atue como representante do agente público, óbvio, agente público, é necessário que o interessado faça um requerimento administrativo de representação judicial. Sim, agente público. O qual é analisado por um advogado da União, membro efetivo da carreira, que tem o seu parecer submetido ao superior hierárquico, sendo certo que todos atuam com independência técnica e jurídica. Perfeito, perfeito. Nesse sentido, a AGU apenas está autorizada a representar judicialmente os agentes públicos federais, no caso, honorificamente. Sabe o que eles falaram aqui? Que a Janja, por ser a mulher do presidente, ela se considera uma agente pública federal honorífica. Isso. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Aonde? Aonde que isso existe? Me explica. Em ditadura existe, né? Mas aonde na democracia que isso existe? Gente, agente público é agente público, tá? Agora, pegar a sua esposa, colocar ela pra ir em evento de Copa do Mundo, pra colocar ela pra ir em eventos, viajar com os aviões da FAB para outros países sem a presença do presidente, isso aí não significa que ela é um agente público, não, gente. Isso aí é uma coisa completamente errada. A Janja estava viajando sem o Lula. Ou seja, nem considerar um acompanhante ela era, né, nesses casos. Isso aí, assim, é a maior atrocidade que eu já vi na minha vida. E a gente bancando tudo isso. Mas você, põe aí nos comentários. Você também fica indignado, fica revoltado com esse tipo de coisa? Bora lá. Mas vamos falar de outros temas. Gente, a casaca no STF virou, tá? O povo tá doido no STF. Vou explicar pra vocês o que tá acontecendo, tá, gente? O STF tá se dividindo por completo agora. A gente tá vendo uma série de ministros indo para um lado e uma série de outros ministros indo pro outro lado
com outras ideologias e o negócio tá virando um problema grande demais. Porque de um lado a gente tem ministros que falam, olha, a gente tá passando dos limites, vamos calmar, vamos parar aí. E tem outros que acham que tá tudo bem e chamam assim, né, 200 e tantos brasileiros de pequenos tiranos, né? Mas olha o caso do Mendonça, tá? O André Mendonça, ele foi um dos ministros que citou que o STF tá começando a invadir espaços de outros poderes. Ah, mas Alessandra, cadê a fala dele? Ó, vou colocar para vocês. Escutem, ele realmente falou isso. Sou minoria no Supremo hoje e entendo que realmente em algumas situações o Supremo está invadindo o espaço de outros poderes, principalmente o poder legislativo. Também na definição de políticas públicas, com um âmbito de discricionariedade, que deve ser a discricionariedade administrativa, e adentrando-se numa discricionariedade na esfera judicial. Então, eu tenho uma posição diferente hoje em alguns julgados, não é sem razão que eu tenho sido vencido em alguns julgados, onde eu entendo que caberia a outros poderes, por definições prévias por parte da própria Constituição, estar atuando e não o Supremo ou o Judiciário. Caso recente do Marco Civil da Internet. Sou minoria no Supremo. Ele assumiu o Marco Civil da Internet. É função de quem? De quem? Do Legislativo. É função do Judiciário? Não, gente. Judiciário, a função dele é julgar, tá? Aí tem a questão das súmulas, mas as súmulas são uma coisa que, assim, entre aspas, eu, na minha opinião, eu já acho que talvez seja uma coisa que já entra um pouco dentro da esfera legislativa, tá? Mas tem. Mas a função específica do judiciário é legislar e ele mesmo assumiu isso, tá? Ele mesmo já tá assumindo isso. Ele falou, gente, estamos passando um pouquinho da conta, vocês não acham isso, não? E muito pelo contrário, tá, gente? O próprio parlamento já vem falando na hipótese, né, de possivelmente agregar mais nomes de ministros nessa lista de um provável impeachment, gente. Eu trouxe até a matéria aqui para vocês, ó, do Globo, gente. Tem a chance de ter a mira de mais de um ministro. E a coisa vai ficar feia se realmente o Congresso resolver agir e dar uma resposta, no caso, para tudo isso, tá? Agora vamos falar sobre o caso do Eduardo Bolsonaro, tá? Eduardo Bolsonaro tá nos Estados Unidos, tá colocando pressão para que tenha sanções contra o Alexandre de Moraes e saiu uma matéria pra gente do Eduardo Bolsonaro, tá? O Eduardo Bolsonaro, ele acredita, sim, que seu pai poderá ser um candidato à presidência em 2026. Segundo ele, tá? Segundo ele acredita que tem a possibilidade de Bolsonaro ficar elegível novamente para 2026, tá? Então, ele diz a seguinte frase, tá? Para eu ser o nome, a gente tem que ser sancionado pelo ministro Alexandre de Moraes para que eu tenha o conforto, então, de retornar ao Brasil, tá? Isso aqui foi publicado pelo Space Liberdade, mas eu queria que vocês escutassem aqui a fala. Dá uma olhada só. Eu nunca falei abertamente sobre isso, mas fiquei muito feliz quando saiu meu nome lá no Paraná Pesquisas, empatado com o Lula na margem de erro, e também agora, mais recentemente, na pesquisa da Futura, botando 4 ou 5 pontos à frente do Lula no eventual segundo turno. Isso demonstra que o nome Bolsonaro segue firme e forte, que o Jair Bolsonaro tem a sua liderança preservada, ele, para mim, tem que ser o candidato à presidência, não tem motivo para que não seja, né? Essa decisão esdrúxula do Tribunal Superior Eleitoral em tempo recorde, tornando-o inelegível por 8 anos, porque se encontrou com embaixadores e criticou a urna eletrônica, e porque fez um discurso para cerca de 1 milhão de pessoas sem utilizar recurso público, isso daqui é uma afronta à democracia. Isso é tirar no tapetão aquele opositor que vai ganhar do Lula. Mas não havendo essa possibilidade, o senhor é o nome. Eu coloco meu nome à disposição, se o presidente Jair Bolsonaro entender pertinente. O senhor já teve essa conversa? Ele não bate o martelo. Eu acho que ele está muito certo, o presidente Bolsonaro. Enquanto eu tiver a possibilidade dele reverter tudo isso e eu lançar-se à presidência da República, ele de fato não tem que passar o bastão para outro. Porque não faz sentido. Você imagina, ele hoje chega, apoia uma pessoa, daqui a pouco o cenário muda, ele pode concorrer, aí ele vai ter que tirar o apoio, mas já fez compromissos. Então essa instabilidade não permite a ele fazer esse tipo de conduta. E eu tenho muita fé que ele vai conseguir sair candidato. Porque caso seja o senhor o nome, como seria essa campanha estando aqui nos Estados Unidos? É que para eu ser o nome, a gente tem que sancionar o Alexandre de Moraes, para que eu tenha o conforto de retornar ao Brasil sem sofrer nenhuma retaliação. Né? Não cabe aqui, da noite para o dia, me condenar a 12 anos de cadeia por causa da minha atividade, que 2 meses atrás ele disse que era legal. Né? Então, tudo passa por isso, mas eu acho que a gente, no momento correto, tudo ao tempo de Deus, a gente vai conseguir ter um cenário mais claro de como é que será essa corrida de 2026. E aí, vocês acham que o Bolsonaro tem chance de voltar
ou que realmente o Bolsonaro vai ter que passar o bastão para frente, né? Passar o bastão para frente lá para 2026 pro Eduardo Bolsonaro, tá? Uma coisa é que esse cenário, por enquanto, tá muito incerto. Não temos as sanções de Alexandre de Moraes, ainda Eduardo Bolsonaro tá com medo de voltar ao Brasil e Bolsonaro ainda tá inelegível, né? Mas o que vocês acreditam? Qual vai ser o nome para 2026? Põe aí nos comentários e a gente volta com mais vídeos daqui a pouco.